última mensagem, um livro curtinho de Ageu, 2 capítulos, mas a ideia aqui, nós já tivemos 2 mensagens, hoje a última, nós vamos ler o capítulo 2, do versículo 10 até o final, mas eu quero trazer um pouco do contexto, não vamos ler tudo, mas a ideia aí, nessa época, é que, como em várias circunstâncias do povo de Israel, né? Aqui o povo está voltando de um cativeiro. Deixa eu passar um pouquinho aqui, deixar. E as situações são desfavoráveis, porque imagina, eles recebem um decreto do rei, na época, Ciro, da Pérsia. A Pérsia era o grande império da época. Deus mobiliza Ciro para permitir que os judeus voltassem para reconstruir. Porém, havia um certo conforto para alguns e sair, ainda que seja de um país, né, ou debaixo de uma opressão, de um lugar onde você é escravo, mas está ali tranquilo, né, tem os seus recursos para voltar para uma terra que está tudo destruído, você tem que reconstruir tudo, dá trabalho. E alguns, né, escravos estavam acomodados até com isso e não queriam voltar. Mas Deus também mobiliza, por um lado, né, o coração de Ciro, mas por outro, humanamente falando, para os persas também era interessante, porque quando você, como dominante, permite que uma cidade se reconstrua e ela comece a prosperar, isso significa que recursos brotarão dali e você, como dominante, vai poder o quê? Arrecadar impostos desse pessoal. Como escravo, como é que você vai arrecadar imposto? Você vai usar o braço, né, a mão de obra. Mas para qualquer império também é interessante você levantar novos vilarejos e fontes de imposto, né? E isso até hoje, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Às vezes você vê o governo ajudando bastante, porque lá na frente ele sabe que ali vai gerar algum tipo de imposto para ele. Qualquer governo tem essa ambição, tá bom? O fato é que eles voltam. Mas é um período muito difícil, né? Até fome eles passam. Fome mesmo, de doer a barriga porque não tem o que comer, né? Alguns comentaristas vão falar sobre essa época difícil. E oposição externa, porque alguns que estavam à volta também não queriam isso, mas a oposição pior é a de dentro, é a interna, né? Esdras, que é contemporâneo, no texto do capítulo 3, ele vai narrar o momento onde eles estão estabelecendo os alicerces do templo. Há todo um culto preparado para aquele momento de alegria. Os mais jovens estão exultando, louvando a Deus. Porém, os mais velhos, os antigos, aqueles que viram o primeiro templo de Salomão, ao comparar, porque é inevitável, você que é mais velho, o pastor falou hoje aqui dos 40 e tantos anos, né? Então, talvez o Toninho vai falar assim, puxa, mas eu já peguei tantos aniversários lá na década de 80, festa, agora aqui não tem muito... Enfim, mas a tendência nossa que já passamos, né? Já assistimos, né, no passado como fora, para o jovem é tudo inédito. Então eles estão louvando a Deus, vamos reconstruir o templo. E os mais velhos olham e falam, esse templo, ele é de longe, não chega nem perto da beleza do templo de Salomão. Os recursos, os materiais, estão fazendo com madeira aí, qualquer tipo de madeira, né? Enfim, o texto vai dizer que enquanto os jovens estavam louvando e se alegrando, os mais velhos choravam em alta voz, lamentando. Então havia ali um grupo meio dividido nesse dia dos alicerces. O saudosismo, né, bateu as portas ali. E eles tinham que lidar com isso também. Mas, de qualquer forma, o povo atende no capítulo 1 a voz de Deus, porque Deus falou assim, vocês estão preocupados em deixar as casas de vocês, o texto usa o termo apaineladas, né? Ou seja, com o que tem de melhor, com bons painéis de melhor madeira. E o templo, a casa de Deus, está largada. E Deus no Antigo Testamento se manifestava a sua Shekinah, a sua glória no templo. Era uma maneira do povo também entender a reverência, o respeito e a adoração verdadeira, quando cuidavam da casa do Senhor. Nós sabemos que hoje não existe mais um templo onde Deus, né, habita e tudo mais. Né? Cantamos até uma música que diz que Deus não habita mais em tendas nem em templos feitos por mãos. O templo agora somos nós, templo do Espírito Santo. E no capítulo 2
Deus vai dizer, né, prometendo que a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro. E ele não está se referindo só a um prédio. Ele está falando do quê? De uma pessoa, porque Jesus é esse segundo templo em pessoa. Quando veio, né, e a plenitude da glória, né, habitando entre nós, no meio de nós. E ele mesmo se refere, faz uma referência ao templo, usando o seu próprio corpo, quando ele diz para os judeus: vocês destruirão, esse templo será destruído, mas será reconstruído em 3 dias. Os caras questionam, mas demorou tanto tempo para construir o templo? Mas aí o texto fala, ele estava se referindo ao seu corpo, morte, e depois de 3 dias a sua ressurreição. Ele é a glória de Deus entre nós. E hoje, olha o privilégio que nós temos. O próprio Deus, por meio da segunda pessoa da Trindade, o Espírito Santo, tabernaculando, habitando em cada cristão. Então nós somos o templo do Espírito Santo. A glória de Deus está em nós e o mundo deve ver isso. E eles são reencorajados no capítulo 2, no começo, a pensar sobre essas questões. Nós chegamos agora aqui no capítulo 3, no versículo 10, onde ele vai pronunciar mais 2 palavras, né? E ele vai começar aí com uma repreensão. Tá? E esse é o título, né, que nós temos, né? O Deus exorta, olha lá, e o povo anela. Por quê? Ageu vai terminar com uma palavra de esperança. Uma promessa de restauração, que também se cumpre naquele que é o perfeito, o Cristo, mas que tem uma sombra ou um reflexo em um homem, um governador chamado Zorobabel. Nós vamos ver isso no final aqui de Ageu. Mas a tônica, não só de Ageu, né, mas do relacionamento povo de Deus e o Senhor Santo. No passado, um dos nossos pastores, quem conheceu o pastor Moisés, ele trouxe uma série aqui. E nessa série, ele tinha uma frase de destaque que ficou gravada. E essa é a tônica do relacionamento com Deus, né? Obediência traz vitória e desobediência traz derrota. Então imagine você que é pai, você que é mãe, e mesmo se você ainda não é, mas como filho, imagine, né, essa situação onde um filho é rebelde, desobediente, não faz nada que os pais pedem, anda por caminhos tortuosos e envergonha o nome do pai e da mãe. Ora, o que esse filho deverá receber desses pais? Prêmios, né? Presentes? Não. Espera-se que um bom pai, uma boa mãe, corrija esse filho, discipline esse filho, exatamente porque ama. Não deixe ele seguir o seu próprio caminho. E é exatamente isso que Deus faz. O autor de Hebreus fala isso. Deus disciplina a quem ele ama. Deus fala isso para o seu povo. Ele fala, eu estou disciplinando vocês. A disciplina no primeiro momento não parece agradável. Mas depois, sim, ela traz fruto. Então, ele fala assim, se eu não amasse vocês, eu não faria isso. Eu disciplino vocês porque vocês são filhos legítimos. Se vocês não fossem disciplinados, é porque seriam ilegítimos. O autor de Hebreus fala isso em Hebreus 12. Depois você pode conferir lá. Então, essa é a tônica. O pai, ele não tem prazer nisso. Ele não disciplina, ele não corrige, ele não repreende. E esse é o ponto aqui. Por prazer de judiar do filho ou qualquer coisa do tipo, mas por amor. Para que ele abra os olhos, para que ele volte para um caminho sóbrio. Porque muitas vezes esse mesmo pai já passou, essa mãe já trilhou esse caminho e sabe, né, o que espera lá na frente. Então aqui nós vamos ter essa primeira palavra de repreensão. E ele vai usar uma ilustração aqui, fazendo uma espécie de vestibular com os sacerdotes da época. Né? Ele vai... Aqui Ageu é legal porque ele é bem específico nas datas, né? Ele fala ali no dia 24 do 9º mês do 2º ano do reinado de Dario. Eu falei que o decreto foi dado pelo Ciro. Agora nós temos aí outro comandante, outro rei, Dario. Mas o que aconteceu? Havia também uma instabilidade lá no Império Persa. Porque Ciro morre. E sobe então ao trono seu filho, Cambises. Ele era
segundo os comentaristas, impiedoso. Bem mais do que seu pai, Ciro. E era meio doidão. Matou irmã para não concorrer ao trono. Irmã gêmea, parece, dele. Né? O cara era assim, parece que matou a esposa. Era um camarada, né? PCC, na frente dele tá. A história conta que esse Cambises também morre. Há divergências de como foi isso. Porque alguns vão dizer que ele foi vítima, né, obviamente, de um assassinato, né, por conta de batalhas. Outros vão dizer que ele se suicidou. Né? Porque esse mesmo Dario, ele escreve nos seus registros que Cambises foi vítima da sua própria morte. Então alguns vão interpretar essa frase, vítima da sua própria morte, como suicídio. Outros vão dizer que Dario escreveu isso para tirar o corpo fora porque ele queria tomar o lugar e ele mesmo mandou matar o Cambises. E aí ele morre, um outro reivindica o trono dizendo ser irmão legítimo deles. Esmerdes, parece que é o nome do camarada. Mas ele depois foi identificado como um impostor. E o Dario, então, que era comandante, governador da Média, ele vem para dar um jeito nesse negócio. Vem e assume o trono na força lá da Pérsia. Então, aí se institui o reino Medo-Persa, não, Média e Persa, unificados ali. E o Dario, então, assume nessa época. E é nesse momento aí, no ano segundo do rei Dario, o império ainda meio, enfrentando essas turbulências. Por isso que havia expectativa, quando a palavra vier sobre Zorobabel, os judeus falaram, então agora é a hora. Zorobabel é aquele, que viria para reestabelecer o trono de Davi, que eles ouviram falar por meio dos profetas, dos escritos, que eles tinham, de que aquele seria um trono que duraria eternamente. Mas não era Zorobabel esse cara. Nós vamos ver, óbvio. Outro descendente de Davi viria e virá para cumprir essa profecia. Mas ele vai dizer o seguinte, a provinha com os sacerdotes, Assim diz o Senhor, a palavra do profeta, que veio ao profeta Ageu. Senhor dos exércitos também é um termo muito interessante nesse livro, porque dada essas circunstâncias e esse contexto de dificuldade, esse contexto de opressão do Império Persa, o Medo-Persa agora, e até as pressões internas, e enfim, escassez de comida, o templo todo ali em ruínas, eles tendo que pensar, precisam levantar tudo isso de novo, aquele desânimo. O termo Senhor dos Exércitos, ele é bem apropriado, porque faz o povo lembrar de que Deus é o seu líder. E é o Senhor que vai à frente, guerreando por eles. E é esse Deus que vai trazer a vitória. Então, quando o profeta escreve e usa o termo Senhor dos Exércitos, traz a memória daquele que estava ali recebendo essa palavra, uma esperança de que quem está conosco é o grande Deus, que vence as batalhas. Ele leva a memória dele para o passado, onde Deus guerreou pelo seu povo, com Moisés, Josué e os outros patriarcas, onde a mão do Senhor poderosa ia abrindo todos os caminhos para que o povo de Deus avançasse vitorioso. E esse mesmo Deus estava com eles nesse momento. Então, por isso que é importante, não é por um acaso que vem esses títulos, esses termos, Senhor dos Exércitos, vai aparecer várias vezes aqui no livro de Ageu. E aí ele vai fazer a seguinte questão. Pergunte aos sacerdotes sobre a seguinte questão da lei. Provinha para o sacerdote, vestibular. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com ela tocar um pão, ou algo cozido, ou vinho, ou azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Está entendendo a ideia? As vestes eram consagradas, E aí, aquele alimento nas vestes, se aquele alimento que está em contato com a veste consagrada, ele tocasse em outro objeto ou alimento, aquele alimento se tornaria consagrado por tabela? A resposta é não. Então, ponto para os sacerdotes. Responderam corretamente, porque eles entendiam a lei. Era eles que deviam fazer isso, Aí ele vai e faz outra pergunta, em sequência. Se alguém ficar impuro, agora o inverso. Se alguém ficar impuro
por tocar um cadáver, por exemplo, né? E depois, então, tocar em alguma dessas coisas, né? Que coisas? Isso pode ser ali, como ele falou ali, né? Num pão, algo cozido, no vinho, no azeite, ou qualquer comida. Tocar numa dessas coisas. Essas coisas, ficará impura? Resposta? Sim, ficará. Ficará impura. Aí ele conclui, né? A ideia aqui é a seguinte: é o que acontece com este povo e com esta nação. Declara o Senhor: tudo que fazem, tudo que me oferecem é impuro. E é impressionante também, porque aqui é triste até de olhar. Deus diz por meio do profeta: é o que acontece com este povo, esta nação. E ele está falando dos próprios filhos, seu povo. E Deus não chama aqui, ele não usa o termo, isso é o que acontece com o meu povo. Isso não é o que acontece com a minha nação. Isso é o que acontece com este povo. É triste, né? Porque Deus está muito chateado. É como aquele filho desobediente que o pai ou a mãe, quando vai se referir, fala: esse menino não tem jeito. Aquele meu filho. Né? Aquele filho. Né? Aquele, sabe, não tem prazer de falar: é o meu. É o meu. Não, é aquele. Porque está tão magoado que não consegue ver identificação. Não é possível que essa menina, esse menino é meu filho. É minha filha. É aquele menino, aquela menina. É este povo. Aquele povo. Aquela nação, não meu povo. Deus não tem prazer nesse momento de chamar de meu. Tamanha impureza. E aqui é óbvio que ele está falando, né? Isso acontece na vida, né? Acho que você já viu isso aí. Se você pegar uma laranja podre e colocar uma laranja... Aqui está o cerne daquela ilustração que ele deu, né? Colocar uma laranja boa do lado de uma podre, espera um pouquinho, o que vai acontecer? A podre vai ficar boa, certo? Óbvio que não. Vai ao contrário. O impuro vai contaminar o puro. Essa é a máxima na vida. Se você pegar uma garotinha aqui, né? Sapatinho branquinho, meinha branquinha, mas ela entrou num terreno ali de lama para brincar. Já aconteceu isso com seu filho? Quando você estava numa festa, em algum lugar, preparou ele bonitinho, quando viu o menino estava lá, a menina no meio da lama. Ah, mas é óbvio, né? Se ela começar a pular aqui e pisar na lama, a lama vai ficar branquinha, certo? Claro que não, é ridículo pensar isso. Ela vai ficar toda enlameada. Se você, aqui, saudável, tiver contato, né, diário ali, com uma pessoa super gripada, vou colocar aqui gripe, pode ser Covid, né? Passamos pela Covid, né? O que vai acontecer? Você vai curar a pessoa só de estar do lado dela, certo? Não, ao contrário, você que se cuide, porque a tendência é que você fique contaminada com a gripe, com a Covid, né? Seja lá o que for. Essa é a máxima. E o profeta está sendo usado por Deus para mostrar isso na repreensão. E ele conclui dizendo: é isso que está acontecendo com vocês. Porque eu não vou aceitar, eu não tenho prazer em aceitar as coisas que vocês me oferecem, porque o coração de vocês está contaminado. Tudo que vocês me oferecem é impuro. A ideia aqui é: como poderia alguém cerimonialmente impuro se apresentar diante do Senhor? E essa é uma impressão que nós temos, né? O próprio sumo sacerdote, ele tinha todo um ritual ali para ser cumprido, para se apresentar diante de Deus. Ele tinha que estar cerimonialmente puro. Agora, por que ele está falando isso, né? Para nós aqui, qual é a ideia? E para eles também. Deus é santo, completamente santo. Ele não comunga com pecado. Então ele está convocando esse povo para obediência, gente.
Deus quer obediência, Deus quer santidade, Deus não quer sacrifícios, tá? Guardadas as proporções, não adianta nada você trazer uma oferta para impressionar, sendo que seu coração está longe de Deus. Não adianta nada você participar de um ministério, até ser o líder dele. Se o seu coração está longe de Deus, sua vida está em pecado. Deus não vai aceitar a sua oferta, Deus não vai aceitar a obra das suas mãos, porque está contaminada. Ele falou isso por meio de Samuel a Saul. Lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, Samuel é usado para dizer assim: Saul, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o oferecer é melhor que gordura de carneiros. Visto que você rejeitou o Senhor, Ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. O rei Saul foi rejeitado como rei na sua posição. Por quê? Porque estava mais preocupado em oferecer sacrifício do que em obedecer. Em ter um coração disposto a obedecer ao Senhor. Em se santificar diante de Deus. Era um grande líder, mas foi rejeitado. Então, muito cuidado, porque às vezes nós estamos nos deixando enganar por aquilo que nós fazemos para Deus. E Deus não está recebendo, porque nós não estamos adorando de fato naquilo. Deus quer obediência, Deus quer santidade, Deus não quer sacrifício. Deus quer mãos limpas para oferecer algo para Ele. Você não vai comover a Deus com os seus recursos, com a sua inteligência, com a sua retórica, com os seus talentos, se o seu coração não estiver inclinado em obediência e santidade. Isso é um reflexo, aponta para Cristo. Abre lá a sua Bíblia em Romanos 3. Paulo está fazendo aqui em Romanos 3 uma citação do Salmo 14. Então, meus irmãos, ali em Romanos 3, olha como é sério e direta a palavra de Deus nesse sentido. Olha aqui a verdadeira antropologia bíblica, né? Paulo vai citar aqui a partir do 10. Isso é para mim, é para você, é para qualquer ser humano. A respeito de qualquer ser humano. Como está escrito, Paulo então fazendo menção ao Salmo, ali, Salmo 14. Não há, quantos? Nenhum justo. Olha a força da expressão. Nenhum sequer. Não há, quantos? Ninguém que entenda. Ninguém que busque a Deus. Antropologia bíblica saudável, né? Nós usamos o termo eu aceitei a Jesus, né? Porque ele é convencional. Mas teologicamente falando, quem aceita quem? É Jesus que te aceita, meu irmão. Porque não há ninguém que busque a Deus. Não se gabe por isso. Não, eu estou buscando a Deus agora, né? Não há. É Deus que desperta você para isso. Ele opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Por que não há ninguém que busque a Deus? Porque em outro texto Paulo fala, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Morto busca alguém ou alguma coisa? Se buscar, sai fora, hein? Alguma coisa está errada, né? Tem uns filmes aí que faz parecer isso, mas não é verdade. Morto não tem vontade. Morto não tem ação. E é isso que Paulo está expressando aqui. A realidade, a antropologia bíblica é essa. Não há quem busque a Deus. Olha o versículo 12. Todos, de novo, né? Ninguém, nenhum, todos se desviaram. Tornaram-se juntamente inúteis. E aí eu citei o poeta brasileiro, né? O traje a rigor. Lembra? Os mais velhos vão lembrar. A gente somos
Olha, ele parece que ele leu aqui Romanos 3, 12. Todos se tornaram juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Ele vai continuar descrevendo aí para frente, mas já é suficiente para nós entendermos que o que Deus está dizendo, você ser humano, você judeu, que se acha que é o cara que tem todos os privilégios por ter nascido judeu, você não será aceito senão por obediência e santidade. Porque tudo que vocês fazem é impuro. Em outra passagem, o profeta vai dizer sobre as obras do povo ofertadas a Deus. Ele fala, tudo que vocês me oferecem, a obra mais pura de vocês para Deus é como um trapo de imundícia. Porque não há em nós bem algum. É tudo graça de Deus. Estar aqui hoje à noite, meu irmão. Eu sei que você fez um esforço, se planejou e tudo mais. Talvez até, foi difícil chegar. Mas lembra, isso não é mérito seu. Isso é graça de Deus. Chegar aqui hoje foi porque Deus te trouxe. E se você vai acordar amanhã é porque Deus te ama. E a graça dele está sobre você e sobre este mundo. Mundo caído. Você não é melhor que ninguém. Todos se desviaram e a uma se fizeram inúteis. Estar aqui, fazer qualquer coisa boa, é graça de Deus. Não é mérito humano, não é a força do seu braço, nem o dinheiro na sua conta, nem a saúde do seu corpo, nem a inteligência sua. É graça e misericórdia de Deus. Homens nos tempos, na humanidade, que desafiaram essa máxima, provaram, de que são pó, e ao pó eles vão voltar. E é esse alerta que Deus está dando na repreensão. Cuidado, Deus exige obediência, Ele não quer sacrifício. Tudo isso foi realizado, o sacrifício já foi feito pela pessoa de Jesus Cristo. As exigências da lei foram cumpridas por Ele. O que você precisa é, em fé, crer e se entregar àquele que é o perfeito, que já venceu no seu lugar, e adorá-lo. Se submeter a Ele, se curvar, se ajoelhar e falar, Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém. E realmente, eu não tenho condições por mim mesmo de te agradar, de te buscar. Obrigado pelo seu sacrifício. Obrigado pela sua graça que abriu os meus olhos. Eu quero simplesmente obedecer. Obedecer por amor, não por obrigação. Não por sacrifício, mas por adoração. Nós cantamos essa música também. Agora ele vai levar esse povo a refletir. Presta atenção, essa é a ideia, presta atenção, reconsidera. Pensa, irmão, se tem acontecido coisas que você não consegue explicar ou não consegue entender, por que as coisas não andam do jeito que deveriam? Fazendo um link com o primeiro ponto, será que não é o pecado? Presta atenção se não tem coisa para limpar. Vocês estão ali para reconstruir o templo, para refazer os alicerces do templo, mas será que não tem outro tipo de alicerce ou uma outra casa que também está em ruínas e precisa ser construída com prioridade? Deus não quer saber necessariamente de colunas ou de templos ou de prédios bem feitos se o coração está destruído e em ruínas diante dele. O que tem que primeiro ser reconstruído é essa vida de obediência e santidade. O que tem que primeiro ser reerguido é o meu relacionamento com o Deus Santo. Muitos estão fazendo obras, ou focando em estéticas e esquecendo do coração. E Deus não vai aceitar. E Ele vai fazer esse povo pensar. Pensa, reflita. Quando alguém, ele vai falar assim, como eram as coisas antes que se colocasse pedra sobre pedra? Porque no capítulo 1 Deus desafia esse povo atende e começa a reconstruir. E Deus começa a se alegrar com esse povo de novo, porque eles estão dispostos a obedecer. Eles são reencorajados no começo do capítulo 2, a olhar para frente, para a glória do segundo templo, que seria maior do que da primeira. Parem de ficar olhando para trás, para o passado. Vamos para frente. E agora ele vai falar, mas vamos para frente com santidade. Eu não quero só sacrifício. Pensa, até aqui, quando alguém chegava a um monte de trigo, procurando 20 medidas, havia apenas 10. Matemáticos aí, quanto por cento de perda? Essa ficou fácil, né? 20 só tem 10, dá 50%. Né? Só. Camarada procurava 20 e achava 10. Agora a conta fica mais difícil, tá?
Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Piorou, né? Agora é só 40% de ganho, 60% de perda. É isso? Mas, enfim, a questão não é nem a matemática. A questão é que, por que está acontecendo isso? Eu trabalho e as coisas não acontecem. Eu me esforço e não tem resultado. Me disseram, eu ouvi lá no YouTube, eu ouvi alguém pregando que se eu desse 10, Deus ia me dar 20. É o contrário, eu estou dando 20 e está voltando 10. Que cristianismo é esse? Me enganaram. Né? Mas talvez você não leu a Bíblia, né? O que está acontecendo? Deus quer ensinar algo com isso. Está mandando o pessoal considerar. Está linkado com aquele primeiro ponto. Tudo que vocês me oferecem é impuro. Eu quero obediência, eu não quero sacrifício. Eu sou o dono de tudo isso, gente. E aí vem o versículo 17. Quem é que está fazendo vazar toda essa prosperidade aí pelo buraco da sacola? É o diabo? Né? Porque é muito comum, né? Eu estou trabalhando e tal, e ainda estou com dívida, estou com isso. Claro que muitas vezes, nós somos culpados por, né, a maioria dessas questões onde nós nos enroscamos, né? Dívida e tudo mais, não cuidamos da saúde, aí depois vai reclamar. Né? Cara que nem eu, pedra no rim, não bebe água, depois vai falar, é o diabo que está dando essa dor aqui. Não é o diabo não, filho, é você. Vai lá e te cuida do seu corpo. Né? Enfim, não é o diabo. Mas as coisas não dão certo na minha vida, na minha casa. O que está acontecendo? Reconsidere, pensa. É o diabo? Não. É o Lula? Não. Porque é o governo atual. É o governo? Não, gente. Quem é aqui o agente disso aí? Versículo 17. Eu. Quem é esse eu? Quem é esse eu? Você já parou para reconsiderar e imaginar que pode ser uma disciplina de Deus para você abrir os olhos? Porque o seu foco está desviado. Você está naquela de oferecer sacrifício em vez de adoração obediente e santa. E Deus vai fazer você enxergar. Não é o diabo, não é o governo, né? É Ele mesmo que está fechando a porta para você. Porque esse caminho vai te prejudicar. Se você prosperar nesse caminho, você vai achar que a vida é isso. Que Deus é esse Papai Noel que dá tudo que você quer. E que se você der dinheiro na igreja, ou for simplesmente frequente, né, ou usar algum talento que você tem, tá ótimo, pode fazer o que você quiser com a sua vida. O que importa é você estar dando lucro, né, e ibope lá para Deus. Não. Deus não vai com você. Ele não precisa de você. É você que precisa dele. E ele muitas vezes vai fazer desse jeito para mostrar isso para você. Ele vai fazer você perceber que não é o seu braço, não é o seu trabalho, não é o seu dinheiro, não é a sua saúde, não é qualquer outra coisa interna ou externa, senão o próprio Senhor. É o Deus de tudo, do ouro e da prata, como ele falou nos primeiros versículos do capítulo 2. É Ele quem domina, Ele é o soberano, é Ele quem diz quando é o começo, quando é o meio e quando é o fim. Não é você. A vida não está nas tuas mãos, a sua vida está nas mãos dele, não na sua. E o que ele exige de você? Obediência e santidade, não sacrifício. E ele vai dizer, eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês. É disciplina, gente. Como eu falei daquele filho rebelde. O que o pai vai fazer quando o filho está em desobediência? Alguns têm didáticas diferentes, mas chega uma idade que se você não vai disciplinar mais com chinelinho ali, né? Tudo mais, às vezes já não... Que nem o meu, né? Já está grandão. O que a gente faz? Corta o celular, tira o videogame, né? É ou não é? Tira ali as guloseimas, diminui alguma... Onde vai doer um pouquinho ali, né? E tudo mais, tal. Gente, cada um sabe, né, como fazer isso. Porque o filho precisa perceber que ele está perdendo com isso. Então, essa ideia de eu destruir o trabalho das suas mãos é a disciplina. Eu tô privando vocês de certos confortos, né, de certos prazeres e alegrias, porque eu quero mostrar algo mais importante do que essas coisas.
Mais importante do que 20 medidas, mais importante do que 50 medidas. Eu quero que você olhe para mim, a fonte de qualquer medida. Não é o resultado no final do mês, se a sua conta prosperou, que vai dizer o quanto você é abençoado. Mas é se você, naquele mês, conheceu e prosseguiu em conhecer um pouco mais o seu Deus, ainda que no meio da dificuldade. Porque o autor de Tiago fala: tenho por motivo de toda alegria ao passardes por várias tribulações. Deus usa inclusive essas situações para te deixar mais parecido e mais próximo dele. O cristão tem que entender isso. Esse tipo de coisa não é medida de prosperidade. A prosperidade se mede no seu relacionamento com o Senhor. O quanto mais você se torna parecido com Ele a cada dia, ilustrando na sua vida o próprio caráter de Jesus. Não pelas cifras na sua conta. Não pelo crescimento ali na medida dos seus músculos e as boas fotos que você posta saudável. Não é assim que se identifica a prosperidade do ponto de vista espiritual. Isso é bom, isso é legítimo. Mas tem gente que aposta suas fichas nisso. Que ela só está feliz quando está com saúde. Ela só está feliz quando tem dinheiro. Ela só está feliz, né, e constante enquanto as coisas dentro de casa estão dando certo. E Deus muitas vezes vai fazer acontecer isso. Você perceber que não são as circunstâncias. É Ele. Ele é o soberano. Considerai, prestem atenção. A ideia aqui é: reconsiderem os vossos caminhos. Pensa na própria realidade. E muitas vezes são as provações que vão ajudar você a abrir os olhos, a entender quem está no controle do quê. Hernandes Dias Lopes fala a respeito do pecado do crente, né? Porque ele afeta mais. Deus vai cobrar mais daquele a quem mais ele dá. E você, como cristão, o seu pecado é diferenciado em relação ao pecado daquele que é ignorante, que não conhece a Deus. Hernandes Dias Lopes diz assim: quando o povo de Deus peca, seu pecado é pior do que o pecado do incrédulo. Os pecados do crente são mestres do pecado. O pecado do crente é mais grave, mais hipócrita e mais danoso que o pecado do descrente. Mais grave porque ele peca contra o conhecimento maior. Mais hipócrita porque o crente denuncia o pecado em público e o pratica em secreto. E mais danoso, porque quando o crente desobedece a Deus, mais pessoas são atingidas. Um dos grandes enganos da nossa geração é que o pecado compensa. O pecado, na verdade, é uma fraude. Ele promete liberdade e escraviza. Ele promete prazer e traz desgosto. Ele promete vida e mata. Esse é o alerta que Deus está trazendo. Mas no final, graças a Deus, vem uma palavra de esperança. Deus promete restauração. Lembra? O povo atende, o povo começa a obedecer. Deus fala: gente, recorda, por que vocês estavam nessa situação até agora? Por causa do pecado de vocês, da impureza. Mas Deus é tão bom, tão gracioso. Irmãos, nós cantamos uma música hoje à noite. Que a bênção se derrame, né, até 1000 gerações. Nesse contexto, Deus fala assim: eu vou amaldiçoar aqueles que me desobedecerem, né? Até a 3ª e 4ª geração. Mas vou abençoar aqueles que me obedecerem até 1000 gerações. É óbvio que o texto bíblico não está preocupado com a matemática. Porque se você vai na história e vê um rei que desobedeceu a Deus, você não vê 3, 4 gerações amaldiçoadas. Às vezes o outro filho já foi bom. E você também não vê mais 1000 gerações porque ele foi bom. Não, a ideia desse texto não é matemática. Mas você consegue perceber? Castigo, maldição, 3ª e 4ª geração. Bênção até 1000 gerações. O que esse texto quer dizer na máxima dele? Deus tem muito mais prazer em abençoar. Muito mais. Compara 3, 4 com 1000, né? Do que em castigar, em amaldiçoar. Isso serve para... Se você é pai, se você é mãe, você vai entender esse texto na prática. Porque nós somos assim. Quando os nossos filhos desobedecem, quando eles estão rebeldes, a gente sabe que tem que castigar, não é? A gente tem que disciplinar. Mas isso dói mais em nós do que neles. E a gente está ali orando a Deus e disciplinando com a esperança de que esse filho vai melhorar, que ele vai voltar para o caminho, que ele vai atender. E nós estamos ali chorando, quebrados por dentro, porque temos que disciplinar. E o nosso filho não ouve.
Mas no primeiro sinal de arrependimento, no primeiro sinal de obediência, o que os pais fazem? Eles abraçam. Eles têm um prazer tão grande de dar tudo que esse filho nem merece. Os pais correm para abençoar nesse sentido. Para dar, para fazer por eles. A alegria é tão grande que eles não se contêm. Talvez vão até fazer loucuras aí para gratificar aquele filho só porque ele deu um sinal de obediência. Lembra do filho pródigo? Ele mesmo diz: pai, eu não sou digno de ser tratado como um dos seus filhos. Me trata como um empregado. E o pai falou: de jeito nenhum, você está arrependido. Você estava morto, mas reviveu. Estava perdido, mas foi achado. E o que o pai faz? Ao sinal de arrependimento do filho, prepara o que para ele? Uma festa, um banquete. Gente, isso é demais. Esse é o nosso Deus. E ele vai dizer para o povo: a partir de hoje, dia 24 do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Pensem, reconsiderem. Há ainda alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Mas de hoje em diante, por causa do mínimo sinal de obediência desse povo, esse povo começou a obedecer, reconstruindo os alicerces do templo. A partir de hoje, Deus diz: eu abençoarei vocês. E essa bênção, ela se derrama sobre aquele povo naqueles dias. Mas ela não se contém em abençoar apenas os da geração de Ageu. Esse rio de bênçãos foi derramado ali e continuou jorrando, percorrendo a história até um dia ser derramado sobre a sua cabeça. Jesus veio e a bênção nos alcançou. Nós, assim como eles, impuros, não merecíamos essa bênção. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele disse: a partir de hoje, porque vocês me obedecem, eu vou abençoar vocês. Abençoarei. Mas não para vocês fazerem o que querem, mas para vocês devolverem isso em fruto, para a minha glória. Essa é a bênção de Deus. Quanto mais Ele te abençoa, meu irmão, quanto mais você tem de bênção, mais reflexo de Jesus você tem para mostrar para esse mundo perdido e caído que há um Deus que ama, há um Deus que salva, há um caminho, há uma saída. Basta crer e obedecer. A palavra veio então pela segunda vez, agora dirigida ao rei. Diga a Zorobabel, o governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra, derrubarei os tronos, destruirei os poderes dos reinos estrangeiros, virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Olha o poder de Deus. Quando Deus está disposto a abençoar o seu povo, ninguém resiste. Não tem poder nesse mundo que possa suportar um Deus em favor dos seus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que esse texto está dizendo. Eu vou abrir o caminho para vocês, porque eu sou o Senhor dos exércitos. Versículo 23. Naquele dia, um termo escatológico que faz o povo pensar nas promessas messiânicas. Aquele dia, o dia futuro. Mateus 24 vai narrar isso. Declara ele, o Senhor dos exércitos: eu o tomarei, meu servo. Outro termo que fazia aqueles judeus pensarem, quando eles ouviam o termo meu servo. Onde tem isso em outro lugar? Isaías, o servo do Senhor. Quem é o servo do Senhor em Isaías? Quem é o servo sofredor em Isaías, por exemplo? Quem é? Quem é? Começa com G, termina com Zuz. O povo imaginava, não Jesus, mas o Messias. O povo remetia a ideia dele, ao pensamento: meu servo. Ah, então é Zorobabel, filho de Sealtiel,
Farei de você ou dele o meu anel de selar. Isso é lindo também, nós vamos ver. Porque eu tenho escolhido, olha aqui, o tenho escolhido. Quem é o escolhido de Deus com O maiúsculo? O escolhido de Deus, quem é? Jesus, o Cristo. Aqui nós vamos ver, ele está falando isso a respeito de um homem chamado Zorobabel, mas que ele seria uma sombra daquele que haveria de vir, o perfeito. Ao ler esses versículos, precisamos compreender que Deus usa esse profeta, o Ageu, para reacender a esperança messiânica no povo e que ela haveria de ser cumprida não em Zorobabel plenamente, né? Ou em qualquer um outro descendente dele ali, mas única e exclusivamente no Filho de Deus que veio por intermédio de Maria. Zorobabel vinha da dinastia do sangue real, da casa de Davi, mas de maneira inusitada, quando nós lemos a história, vemos que ele some. Depois do exílio não há mais nenhuma citação de Zorobabel. Então quer dizer que porque ele sumiu, a esperança morreu com ele? Porque não era dele, não era ele. Olha aqui, essa restauração apontava, né, não apenas para um trono físico, mas para um reinado perfeito e eterno que seria cumprido no filho de Davi, filho de Zorobabel, Jesus. Olha esse texto que maravilhoso. Lá na genealogia, em Mateus capítulo 1, Mateus 1, vamos lá rapidamente. Quero que você preste atenção comigo aqui como a Bíblia é perfeita e maravilhosa. Na narrativa da genealogia, eu vou ler aqui, se você ainda não achou por causa do tempo, Mateus 1,6. Jessé gerou quem? O rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. O texto continua, né? Passa por Salomão, Roboão e assim por diante. Vai até o verso 12. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou quem? Zorobabel. E aí continua, né? Até o verso 16. Jacó, esse Jacó não é o patriarca, tá bom? É outro Jacó, gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Versículo 17. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão até Davi, mais 14 de Davi até o exílio, e mais 14 do exílio até Cristo. Isso significa que Zorobabel é o meio do caminho da promessa do Messias. E Deus está trazendo em Zorobabel uma lembrança. A promessa está de pé. O meu plano continua firme, apesar de todas as dificuldades, apesar de toda a escravidão, apesar de toda a desgraça por dentro e por fora. Eu sou fiel à minha palavra. E a partir de hoje, vocês decidiram me abençoar, eu vou me obedecer, eu vou abençoar vocês. Zorobabel é um sinal disso, porque ele é meu servo. Ele é uma sombra daquele que virá. Estamos na metade do caminho. Já fez uma viagem longa? E aí você fala, quanto falta, pai? Quanto falta, pai, né? Aí o pai fala, já estamos na metade do caminho. E nós vamos chegar. Zorobabel é um sinal de que a promessa está de pé. O Messias virá, né? Vai se cumprir. Deus cumpre a promessa do reinado que ele faz a Davi em Jesus. E isso passa por Zorobabel. Naquele dia, um dia futuro, né, que se cumpriria. Meu servo, isso está lá, como eu já falei em Isaías, o servo do Senhor, essa expressão, né? Em Cristo todas as promessas são cumpridas nele. Esse servo não é Zorobabel. Na cabeça do leitor poderia ser, mas não é. Nós sabemos que ele é parte disso, né? A esperança passa por ele ali. Zorobabel é uma placa na estrada dizendo, vocês estão no meio do caminho. Vocês estão no caminho certo. É isso. E ela vai se cumprir totalmente em Cristo. Anel de selar é um termo que remete à ideia de garantia. Quando o rei selava com o seu anel, aquilo estava garantido que chegaria no seu destino. Zorobabel é Deus mostrando que a promessa está garantida, ela não foi revogada e ela vai se cumprir. Zorobabel é o meu anel de selar, né? Está mostrando essa promessa viva. E Ageu é a palavra do evangelho, porque o evangelho é uma pessoa, a pessoa de Cristo.
Irmãos, Ageu termina com a palavra de esperança. Deus é gracioso demais. Mas Ele exige de você santidade, arrependimento e obediência. E no mínimo sinal, irmãos, Deus é tão bondoso, Ele tem tanto prazer em abençoar, que se você se dobrar diante dEle e disser, Senhor, eu quero te obedecer, me ajuda a te obedecer. Ele é o maior interessado na tua felicidade, irmão. Você crê nisso? Ele é o maior interessado no teu casamento, você crê nisso? Ele é o maior interessado que teus filhos estejam no caminho, você crê nisso? Precisa se santificar. Precisa se inclinar de obediência e se entregar a Ele. Parar de confiar no teu braço. Parar de fazer sacrifícios por sacrifícios. Obedeça. E o Senhor dos Exércitos vai à sua frente. Porque o mesmo Deus de Ageu, o mesmo Deus de Zorobabel, o mesmo Deus de Davi é o seu Deus, você crê? Obedeça. E a mesma regra, o mesmo princípio que foi colocado para eles, de exigência de um coração obediente e santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Vale para mim e para você. E Deus promete te abençoar. O Messias já veio. Agora nós olhamos para trás. Eles olhavam para frente ansiando. Nós olhamos para trás agradecendo por um novo e vivo caminho que nos foi aberto. Ageu termina com essa palavra. Eu daqui para frente abençoarei vocês. Um dia a promessa vai ser cumprida. Ela foi. E nós somos fruto disso. Graças ao nosso Deus. Vamos adorar o nosso Deus com louvor, agradecidos? Depois nós vamos orar encerrando. Obediência traz vitória e desobediência traz derrota. Essa é a tônica. Mas nós sabemos que o Senhor tem muito mais prazer em abençoar do que em disciplinar. O Senhor exige de nós, Pai, obediência voluntária, santidade. Nós vimos que o pecado ele fez um grande estrago e continua fazendo. Cada um é responsável pela sua santificação, mas o meu pecado, a minha impureza, ela contamina, pode contaminar muitos. Então que tenhamos essa compreensão, essa percepção do quanto, do tamanho da responsabilidade que temos quando carregamos o nome do Senhor conosco. Que haja uma predisposição voluntária para o arrependimento, para a busca do Senhor, para voltar à prática das primeiras obras e te servir de coração em santidade e obediência, para que o Senhor seja visto e glorificado neste mundo perdido. Pai, se tem alguém que ainda precisa, como o povo do Senhor, reconsiderar os seus caminhos e voltar arrependido como o filho pródigo, toque nesse coração, porque o Senhor disciplina todo o que o Senhor ama, é um sinal de que é filho, por isso está sofrendo. Que haja arrependimento verdadeiro. E para aqueles que têm, mesmo em meio e apesar dos sofrimentos, têm se mantido firmes, que o Senhor dos Exércitos continue indo à frente, abrindo os caminhos, para que essa pessoa continue de pé, mas vigiando para não cair. Agradando o Senhor e honrando o Senhor em cada passo. Fale aos corações, se tem alguém que precisa fazer esse compromisso com o Senhor, convença, Pai, convença desse pecado. Somos o teu povo, queremos andar em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muito obrigado, seja uma semana repleta de bênção e de obediência e santidade ao Senhor, em nome de Jesus, amém.